Existe algo acontecendo acima das nossas cabeças neste exato momento. Algo tão silencioso, tão lento e tão constante que nenhum ser humano consegue perceber apenas olhando para o céu. Todas as noites, a lua continua lá, familiar, presente, quase reconfortante. Ela surge no horizonte, atravessa o céu e acompanha a humanidade desde antes das primeiras civilizações. Reis olharam para ela, navegadores usaram sua luz, poetas escreveram sobre ela, cientistas tentaram compreendê-la. E mesmo hoje, em pleno século XXI, ainda existe algo profundamente misterioso na sua presença. Porque a verdade é que a lua não está exatamente onde estava antes. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, a lua está se afastando da Terra. Não é ficção científica, não é teoria conspiratória, não é exagero. É um fenômeno real, medido por cientistas com precisão impressionante. A NASA e outras agências espaciais já confirmaram isso há muito tempo. O nosso satélite natural está lentamente se distanciando do planeta. E talvez o mais assustador seja justamente a lentidão desse processo. Não estamos falando de quilômetros por dia, nem metros por hora. Estamos falando de poucos centímetros por ano. Algo tão pequeno que parece irrelevante. Algo que no cotidiano humano praticamente não faz diferença alguma. Mas o universo não funciona na escala da nossa pressa. No cosmos, pequenas mudanças acumuladas ao longo de milhões e bilhões de anos transformam completamente a realidade. E é exatamente isso que está acontecendo. Hoje, a Lua está a uma distância média de aproximadamente 384.400 quilômetros da Terra. Para tentar imaginar isso, pense que seria possível alinhar cerca de 30 planetas Terra entre nós e a Lua. É uma distância absurda. Mesmo viajando de avião por centenas de quilômetros por hora, levaríamos semanas para chegar até lá. Ainda assim, essa distância continua aumentando, ano após ano, século após século, milênio após milênio. Segundo os cientistas, a Lua se afasta cerca de 2,5 a 4 centímetros da Terra a cada ano. Em uma única vida humana, a diferença é pequena, quase imperceptível. Mas quando pensamos em escalas cósmicas, tudo muda. Em 1000 anos, a Lua estará dezenas de metros mais distante. Em 1 milhão de anos, quilômetros inteiros terão sido acrescentados à distância entre a Terra e seu satélite Naturim. E isso nos obriga a encarar uma verdade fascinante. Até aquilo que parece eterno está em movimento. Talvez seja isso que torna o universo tão impressionante. Nada está realmente parado. As estrelas nascem e morrem. Galáxias colidem. Planetas vagam pelo espaço. Buracos negros deformam o tecido do cosmos. E a Lua lentamente se afasta. Mas por que isso acontece? O que poderia empurrar um corpo celeste tão gigantesco para longe do planeta ao qual ele está ligado há bilhões de anos? A resposta está em uma dança gravitacional incrivelmente complexa entre a Terra e a Lua. Tudo começa com os oceanos. A gravidade da Lua exerce força sobre a Terra constantemente. É essa força que produz as marés. Quando a Lua puxa os oceanos terrestres, enormes massas de água se deslocam ao redor do planeta. Só que a Terra gira muito mais rápido do que a Lua orbita ao seu redor. Enquanto a Lua leva cerca de 27 dias para completar uma volta ao redor da Terra, nosso planeta gira em aproximadamente 24 horas. Esse movimento cria um efeito interessante. As marés não ficam perfeitamente alinhadas com a Lua. Elas acabam ficando levemente adiantadas. E essa diferença gera um tipo de atrito gravitacional. Como consequência, parte da energia da rotação da Terra é transferida para a Lua. É como se o planeta estivesse lentamente impulsionando o satélite para longe. Ao mesmo tempo, a rotação da Terra também desacelera gradualmente. Isso significa que há milhões de anos os dias eram mais curtos, muito mais curtos. Existem evidências geológicas sugerindo que, em um passado extremamente distante, um dia terrestre podia durar pouco mais de 18 horas. Imagine isso! Um nascer e pôr do sol acontecendo muito mais rapidamente do que hoje. A própria noção de tempo era diferente.
E tudo isso está conectado à relação gravitacional entre a Terra e a Lua. É impressionante perceber como o universo funciona como um sistema gigantesco em que tudo influencia tudo. A Lua afeta os oceanos afetam a rotação da Terra. A rotação da Terra afeta a órbita da Lua. E esse ciclo continua acontecendo silenciosamente há bilhões de anos. Mas talvez o aspecto mais fascinante dessa história seja imaginar a origem da Lua. Durante muito tempo, cientistas tentaram entender como um satélite tão grande surgiu ao redor do nosso planeta. Afinal, a Lua é enorme em comparação com a Terra. Proporcionalmente, ela é um dos maiores satélites naturais do Sistema Solar em relação ao tamanho do planeta que orbita. E a principal explicação científica para sua origem parece saída de um filme. Bilhões de anos atrás, quando o Sistema Solar ainda era jovem e extremamente caótico, um corpo gigantesco, aproximadamente do tamanho de Marte, colidiu violentamente com a Terra primitiva. O impacto foi inimaginável. Uma energia tão colossal que vaporizou rochas, lançou material ao espaço e transformou completamente a história do planeta. Os destroços dessa colisão começaram a orbitar a Terra. Com o tempo, sob a ação da gravidade, esse material foi se acumulando, até formar a Lua. Pense nisso por um instante. A Lua provavelmente nasceu de uma catástrofe cósmica. Ela é, literalmente, resultado de destruição transformada em ordem. No início, a Lua era completamente diferente do que vemos hoje. Sua superfície era um oceano de magma derretido. Temperaturas absurdas dominavam esse satélite recém-formado. Lentamente, ao longo de milhões de anos, esse magma começou a esfriar. A crosta lunar surgiu. Montanhas se formaram. Bacias gigantescas apareceram após impactos de asteroides. E a superfície que hoje observamos começou a tomar forma. Mesmo agora, bilhões de anos depois, as marcas desse passado violento continuam visíveis. Quando olhamos para a Lua através de um telescópio, vemos crateras deixadas por impactos ocorridos em épocas tão antigas que a mente humana mal consegue compreender. E ainda assim, a Lua permanece bela. Talvez porque exista algo profundamente impressionante em perceber que até os objetos mais tranquilos do céu carregam histórias violentas e grandiosas. Mas a Lua guarda outros mistérios. Durante décadas, cientistas acreditaram que ela era completamente seca, sem água, sem qualquer possibilidade de umidade. Só que descobertas recentes mudaram isso. Missões espaciais modernas detectaram moléculas de água e grandes depósitos de gelo escondidos nos polos lunares, em regiões permanentemente sombreadas, lugares onde a luz do Sol nunca chega. Imagine isso. Em um ambiente aparentemente morto e árido, existe água congelada, preservada há milhões ou talvez bilhões de anos. E essa descoberta mudou completamente a forma como cientistas enxergam futuras missões espaciais. Porque água significa sobrevivência, significa combustível potencial, significa permanência humana. Talvez no futuro, bases lunares utilizem exatamente esse gelo para sustentar astronautas. Talvez a Lua se torne o primeiro passo da humanidade rumo a Marte e além. E pensar que tudo isso acontece em um objeto celeste que parecia completamente conhecido. Mas quanto mais aprendemos sobre o universo, mais percebemos o quanto ainda ignoramos. Aliás, existe algo extremamente curioso sobre a Lua que a maioria das pessoas nunca para pensar. Nós sempre vemos o mesmo lado dela. Sempre. Independentemente da época da vida, do lugar da Terra ou do momento da história humana, a face lunar visível permanece praticamente igual. Isso acontece porque a Lua gira em torno do próprio eixo exatamente no mesmo tempo que leva para orbitar a Terra. Esse fenômeno é chamado de rotação sincronizada. É como se a Lua estivesse gravitacionalmente travada. Por causa disso, existe um lado lunar que permaneceu invisível para a humanidade durante praticamente toda a nossa história. Durante milhares de anos, ninguém sabia como era a face oculta da Lua. Nenhum ser humano havia visto aquela região. Até a era espacial. Quando sondas finalmente conseguiram fotografar o lado oculto, o mundo descobriu algo surpreendente.
Ele é muito diferente da face voltada para a Terra. Possui mais crateras, menos regiões planas, uma aparência mais acidentada, como se estivéssemos olhando para outro mundo. E talvez seja exatamente isso que torna a astronomia tão fascinante. Ela constantemente nos lembra que a realidade é maior do que imaginamos. Mesmo um objeto aparentemente familiar ainda pode esconder mistérios. E a Lua continua escondendo muitos. Mas existe outro detalhe que torna tudo isso ainda mais impressionante: a influência gigantesca que ela exerce sobre a Terra. Sem a Lua, nosso planeta seria muito diferente. Alguns cientistas acreditam que ela ajuda a estabilizar a inclinação do eixo terrestre. Isso influencia diretamente o clima e as estações do ano. Sem essa estabilidade, a Terra talvez sofresse mudanças climáticas extremas ao longo do tempo. Além disso, as marés provocadas pela Lua desempenharam um papel importante na história da vida. Existem hipóteses de que os ciclos das marés ajudaram organismos primitivos durante a evolução nos oceanos. Ou seja, talvez nossa própria existência esteja profundamente conectada à presença da Lua. Isso muda completamente a forma como olhamos para ela. Porque ela deixa de ser apenas um objeto bonito no céu. Ela passa a fazer parte da própria história da vida na Terra. E então surge uma pergunta inevitável. Se a Lua continuar se afastando, o que acontecerá no futuro? A resposta é tranquilizadora e perturbadora ao mesmo tempo. No curto prazo, praticamente nada mudará. Mesmo em milhares de anos, a diferença será pequena para padrões humanos. Mas em escalas gigantescas de tempo, os efeitos se acumulam. As marés se tornarão mais fracas, os dias continuarão ficando lentamente mais longos. A relação gravitacional entre Terra e Lua continuará mudando. É quase impossível imaginar isso emocionalmente, porque nossa vida é curta demais para perceber processos cósmicos. Mas o universo funciona em escalas absurdas, bilhões de anos, trilhões de quilômetros. E talvez seja exatamente isso que provoca esse sentimento estranho quando olhamos para o céu. Uma mistura de fascínio e pequenez. Porque percebemos que fazemos parte de algo gigantesco e antigo demais para caber completamente na mente humana. E ainda assim, conseguimos observá-lo. Conseguimos medir o afastamento da Lua usando lasers. Conseguimos enviar sondas. Conseguimos estudar crateras. Conseguimos entender fenômenos gravitacionais que acontecem silenciosamente no vazio do espaço. Existe algo profundamente impressionante nisso. Uma pequena espécie vivendo em um planeta comum, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia com centenas de bilhões de estrelas, tentando compreender o cosmos. Talvez seja por isso que a astronomia desperte algo tão poderoso dentro das pessoas. Ela nos confronta com a escala da realidade. Ela quebra a ilusão de que somos o centro de tudo. Mas, ao mesmo tempo, nos lembra de algo extraordinário. Somos capazes de perceber o universo. E isso é quase inacreditável. A Lua continuará sua dança silenciosa. Continuará se afastando alguns centímetros por ano. Continuará influenciando as marés, iluminando noites e inspirando os seres humanos. Enquanto civilizações surgem e desaparecem, ela permanece lá, mudando lentamente, quase imperceptivelmente, como um relógio cósmico gigantesco marcando o tempo do universo. E talvez o mais impressionante de tudo seja justamente isso. Mesmo olhando para o céu todas as noites, ainda existem fenômenos acontecendo acima de nós que a maioria das pessoas jamais imagina. O universo parece silencioso, mas nunca está parado. Se esse tipo de descoberta faz você enxergar o céu de forma diferente, deixe seu comentário. Você já imaginava que a Lua estava lentamente se afastando da Terra? E quando pensa na escala desses fenômenos cósmicos, qual é a primeira sensação que surge em você?